Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma entrevista do programa Café e Prosa, sempre ouvindo as personalidades da cidade, pessoas que têm o seu legado, né? Que deixaram um legado importante e olha, repercussão muito boa nas ruas, a gente tem encontrado as pessoas e estou vendo lá na TV Câmara, né? Aquela história do fulano, do ciclano, também estamos no YouTube e você pode acompanhar as entrevistas que já foram feitas e claro, as que virão pela frente. E hoje é uma grande personalidade da cidade, ele que tem envolvimento com a educação física, com o remo e vai contar a sua história e as suas passagens na nossa querida Florianópolis, do tempo antigo, do tempo atual e também falando do futuro. Antônio Farias Filho, o Toninho Farias, 71 anos, formado em Educação Física pela UDESC, professor que lecionou por muito tempo, professor aposentado, na escola no Colégio de Aplicação da Universidade Federal, nascido no bairro da Rita Maria, né, que tem muita história na cidade. Estudou no curso primário São José, na Escola Industrial hoje IFSC e também no Instituto Estadual de Educação. É ligado ao Clube Náutico Riachuelo, mais antigo dos clubes da capital, e também gosta de futebol e outras coisas da cidade. Toninho, tudo bem? Prazer te receber aqui no nosso programa para contar a sua história e falar da nossa cidade que teve momentos marcantes nas décadas e no século anterior, e você que nasceu, né, há 7 décadas, então tem muito a nos contar da sua passagem, né, dos seus momentos vividos. Seja bem-vindo. Aí, Bion, boa tarde à tua audiência. Eu acompanho o podcast, o teu programa. Importante ainda, o último que assisti foi do professor Mesquita, que passou por aqui, falando do remo, falando do Aldo Luz, né? Nós somos aqui da ilha, sou um manezinho, sou da Carlos Corrêa, Sim. Né? Mas me criei na Rita Maria, junto do Riachuelo, e foi uma época muito boa. Meu pai era o Antônio Faria, o Nico Farias, aí eu tenho um apelido de Naco, que o Naco é um pedaço do Nico, né? A minha mãe Alba Regis Farias, meus irmãos Lenir, Sônia, Sueli e Ademir, a Sônia já nos deixou, né? Eu sou casado com Ângela, tenho meu filho Rodrigo, Rangel, Ramon e Rangeli. 4 filhos? 4 filhos, 2 da educação física, o Rangel e o Ramon, né? E a gente segue, a vida toca. Já tem 3 netos, uma neta com 19, a Caterine, uma neta com 11 e um que vai fazer 7 agora. Maravilha. E a vida segue. Como foi a infância ali no Rita Maria, hein? Até porque hoje o aterro chegou nos anos 70 e antes o mar batia ali, né? Tinha o cais da família Wipke, né? Onde chegavam e aportavam os navios. Quais são as lembranças desse período da velha cidade? A Rita Maria traz muita saudade, a nossa querida Rita Maria. Ali a Rita Maria respirava remo, com o porto ali, fábrica de gelo, fábrica de prego, aquela movimentação no porto até os anos 60, depois, claro, eu sou de 53, então eu não peguei muito, essa movimentação de porto pegamos já no final, porque ela finalizou final dos anos 70 e 73 veio o aterro, então o porto ele foi desativado. Mas a questão do remo ali na Rita Maria, a gente respirava remo 24 horas. Era no café da manhã, era no almoço, era na janta e nas conversas, nos botecos, ali, venda do seu Reduzino, bar do Camarão, no conversa de praia, depois do almoço o pessoal que trabalhava no centro vinha em casa almoçar e para sair para o trabalho que pegava as 2 horas, sentava na bagueira do seu Reduzino, que era na frente assim para a praia, e ali se discutia remo. A gente escalava as guarnições de remo. Então o remo tinha torcida organizada que dava bronca em treinador. Tem até uma passagem quando eu e o Walter Rubinha, que era o meu parceiro, primo, a gente remou 200, remou 400, depois eu te conto essa história. E nós éramos timoneiros, quando pequeno. E a gente treinava as guarnições. E quando chegava na semana da regata, o seu Orildo botava o Hernani Rutikoski, que era o timoneiro mais antigo, claro, mais experiente. Aí as nossas tias cobravam do seu Orildo. Por que eles treinam e não correm? Então, e aquilo era uma polêmica lá no bairro, né? No clube. Era
Foi muito legal. E não muito longe dali o Aldo Luz, né? Correto, o Aldo Luz e o Martinelli ficavam lá na Antônio Luz, lá perto da capitania. Sim. O mar banhava lá. Tanto é que tu vê hoje, Bruno, os clubes, na época que o seu Trilha, o De Paulo era secretário da federação, na época que foi construído os clubes. Os clubes de remo foi a primeira construção. No aterro da Bahia Sul foram os 3 clubes de remo. Sim. Ali naquela posição que está. Tem uma foto aérea que mostra Correto, isso. que mostra aquela areia branca e aquelas 3 obras ali. Sim. Então ficou assim, Riachuelo, o Aldo Luz que era do meio e o Martinelli lá na ponta, na Antônio Luz. Segue alguma ordem essa Sim, localização? seguiu essa ordem. O Riachuelo na Rita Maria, na Antônio Luz o Aldo Luz, que é onde sim. hoje é o Pro Cidadão. O Pro Cidadão é Sim. onde é o prédio do Aldo Luz. Sim. E o Martinelli lá na ponta, mais perto Legal do isso, hein? Museu da Marinha, que era a capitania, né? É uma espécie de simulação da localização dos clubes, Se né? mantendo na beira, na orla da Bahia, na mesma posição. Vem cá, aproveita aí que você está com a obra, né? Começamos pelo remo, e não tem jeito, vai predominar o assunto. Uma história centenária. O Riachuelo, o Clube Náutico Riachuelo, fez 100 anos em 2015, né? 15, correto. 2015, nesse ano está completando 109 anos. Né? O remo é mais antigo que o futebol, embora hoje o futebol seja muito mais popular, Figueirense de 21 e o Avaí de 23. E o Riachuelo tem uma história, por ser o primeiro, e tem famílias importantes, né? Eu anotei algumas aqui, família Trilha, família Miller, Moritz, Pirat, Matos, Silva, Mundi, Ortiga, Vilaim, Lang, Ramos, Tizilix, enfim, uma série de famílias, né, que passou pelo clube, né? E tem uma discussão aí centenária envolvendo a questão da relação com o futebol, porque o Riachuelo apresentou ao Avaí, emprestou ao Avaí o uniforme para o Avaí jogar a primeira partida. Muitos são alvinegros e tem ex-presidente também do Figueirense no clube. O que você pode dizer sobre essas histórias todas aí? Olha, Leon, é uma história muito bonita. A relação do Riachuelo com o Avaí começa lá na Guerra do Paraguai, 1864. A Guerra do Paraguai durou 4 anos, 64 e 68. E nesse meio tempo aconteceram várias batalhas. E dentre as batalhas aconteceu a Batalha do Riachuelo, que foi uma batalha naval. E também aconteceu a Batalha do Avaí. Sim. Então, para dar o nome do clube e tal, quando o Avaí foi fundado, o Riachuelo foi fundado em 15. 8 anos depois, em 23, a torcida do Riachuelo, com muita influência dentro da sociedade catarinense, contribuiu. E começaram a discutir, ia ser independente, um monte de nome. E decidiram botar a Batalha do Avaí. Que Independência. O Independência, correto? Independência. Aí era até Avaí com H, na época. Sim. Que era do nome da batalha lá da Guerra do Paraguai. E aí foi escolhido. E hoje a gente leva esse legado. Nós do Riachuelo levamos esse legado dentro d'água na Batalha Naval. E o Avaí leva esse legado nas 4 linhas do campo, em terra firme, né? E tem toda uma história aí. Tu vê que o remo no Brasil, vê os grandes clubes, Flamengo, Vasco, Botafogo, tudo tem. Vasco, Futebol e Regata, Flamengo, Futebol e Regata, Sim. Botafogo. E essa relação com o mar e com o remo, ela é muito grande. E nós aqui, do Riachuelo, tivemos essa relação da Batalha Naval com a Marinha. Nosso primeiro presidente era diretor da Escola de Aprendiz Marinheiro, Samuel Pinheiro Guimarães, um capitão de fragata, e foi o nosso primeiro presidente. E se tu vê ali na... Ele era manezinho ou carioca? Ele era carioca, a turma da Marinha que vinha para cá, cariocas. Ali tem o colégio Almirante Carvalhal, Sim. que é ali Carvalhal. Em Coqueiros. Que é da Marinha também. Tu vê o Martinelli, Francisco Martinelli, foi um marinheiro que faleceu numa operação da Marinha, e era um marinheiro Ilhéu, que morreu em Santos, numa manobra. Sim. Que era o nome. O Aldo Luz leva o nome do filho do governador. Ercílio Luz. Ercílio Luz, que era Florianópolis, o nome do clube. Sim. E depois ele partiu muito jovem, nos deixou jovem. A torcida, aí a diretoria do Aldo Luz homenageou o filho do governador na época, né? Então, e essa relação com, por exemplo, Marcílio Luz e Itajaí. Marcílio Dias. Marcílio Dias é um marinheiro. Também. Marinheiro. Aí, tu vê, Bion, a relação... Mas ele era nosso, Marcílio Dias? Porque tem um hospital naval no Rio de Janeiro chamado Marcílio Dias. Era um marinheiro também catarinense. Era um marinheiro catarinense. Ah, era catarinense. Sim. E assim, antes da guerra, Santa Catarina teve 15 clubes de remo. É mesmo? Era.
Então, com a guerra, teve uma queda muito grande, né, no Brasil, no mundo, vamos dizer. E aí tinha assim, ó, Itajaí tinha o Barroso e o Marcílio Dias. Sim. Tinha em Joinville tinha o Cruzeiro do Sul e Cachoeira. Sim. Em Bituba tinha mais dois, tinha vários clubes. Laguna também. Laguna, São Francisco do Sul, Joinville. Então, O América de Blumenau, né? América de Blumenau. A América sempre foi único. A América sempre Sim. foi único, né? Então, assim, era um movimento muito grande. Aliás, onde tinha porto, que o Remo surgiu através dos estivadores, Sim. lá no Rio Tamisa, na Inglaterra. aliás, outro dia, não sei se foi o Alzemir Machado que esteve aqui, ou foi o Fábio Garcia, da editora Cruz e Souza, um deles me disse que existia um clube de remo chamado Cruz e Souza, somente de remadores negros. Eu acho que era Laguna. Laguna? Laguna. Uma... Isso está na história. Existe no museu aqui, até o André, um dia conversando com o André, o filho do Liquim, presidente da federação, a gente troca uma ideia e o André pesquisa muito, sabe? Sim. Parece que ele falou disso. O filho do De Paula, que foi nosso presidente que nos Sim. deixou na pandemia, o Leonel, o Neto, ele também falava dessa história. Que tem um E hoje, quem é o mais vezes campeão, hein? Olha, o Martinelli manteve um tempo grande, sabe? Uhum. O Riachuelo teve uma supremacia nós fomos o primeiro campeão estadual, em 1918, quando os três clubes, que aí o Aldo Luz chega, né? Que o Aldo Luz e o Martinelli foram fundados em 17, né? O Martinelli também é de 15. Ah, também é de 15. De junho, eles são de 31 de julho. Ah, mês seguinte. Mês seguinte. E o Aldo Luz vem 3 anos depois. Aí quando a federação foi fundada, o Riachuelo ganhou a primeira. E o Riachuelo se manteve até perto dos anos 30, ganhando muito. Aí houve um revezamento muito grande entre essa supremacia do remo. E hoje a coisa está meio que equilibrada. O Martinelli ainda tem... Mas nós vamos aí buscar o tetracampeonato. E quais são as cores oficiais do Riachuelo, hein? É o azul marinho ou é o azul normal? Junto com o branco? É o azul marinho. É o azul marinho. A gente usa o azul celeste. Aí eu vou contar essa história. Conta a história. A gente conversa muito sobre isso. Porque eu sou alvinegro, sou torcedor do Riachuelo e milito dentro do Avaí. O Júlio sabe, o Batistotti também sabia. Mas alvinegro, tu diz que tu és figueirense. Eu sou figueirense. Figueirense e Riachuelo. Mas eu tenho sangue nobre, meu sangue é azul. Aí, deixa eu contar essa história. Lá nos anos 60, quando o Celcinho Ramos Filho, que é filho do governador, foi nosso presidente. Eu não tinha nada. Foi presidente do Riachuelo. Ele presidente do Riachuelo. E foi do Avaí também. Avaí. É. Então ele, muito havaiano, ele chegou para o Ivan Vilaim. Ivan Vilaim, nós temos uma medalha do Ivan Vilaim. Ivan Vilaim é o meu guru, meu mestre. Sim. Grande amigo. Além de nascer e ele ser nossos ídolos. Na época gurizada da nossa rua, a gente convivia com o ídolo de carne e osso na frente da gente. Ivan Vilaim, Reinaldo Ezelo, base, os dois grandes campeões, Hamilton Cordeiro, Edinho, pai do Toco, remava no Riachuelo, Pedro Arnes, Alfredo Quadros, filho, que hoje o filho dele está lá, o neto, é nosso diretor hoje, remador também. Então, a gente convivia com essa turma. E aí, a gente tinha isso na nossa vida, essa turma. E um dia o Celcinho chegou pro Ivan, pô, tu vive dentro do Riachuelo, tu riachuelino, por que tu és alvinegro? Por que tu é figueirense? Aí o Ivan assim, doutor Celso, o negócio é o seguinte, as nossas cores é azul marinho. E ela dentro d'água marinha, molhada, fica preto e branco. Aí o Celso, pô, e outra coisa também, o Riachuelo foi fundado na Figueira, aqui do lado da Rita Maria. Era só passar pelo cais ali, chegava onde o Figueirense foi fundado. Onde o Figueirense foi fundado? Naquela serralheria ali embaixo, na Padre Roma. Sim. E o Aldo Luz... No campinho ali, eu bati a bola, do dia de vento norte a bola ia, tinha que ter um batelão para buscar. E dia de vento sul, o vento trazia para a praia, né? E o Aldo Luz também foi fundado ali, né? O Aldo Luz foi fundado ali também na Tolentino ali. Que ali era a área portuária, né? Era o bairro da Figueira, bairro da Figueira. Aí por isso tem essa relação. E o Martinelli? O Martinelli sempre foi lá na ponta. capitania. Que tinha o Martinelli tem até uma praia. Que no canto do cais assim da capitania, a areia formava, ficava uma praia para ele descer. O Aldo Luz já tinha uma rampa cheia de limo, de ostra, tudo. Mas o Martinelli mais próximo da Avenida Ercílio Luz. Mais próximo da Ercílio Luz, do canal da Ercílio Luz. Do canal da Ercílio Luz, do Rio da Bulha. O Rio da Bulha, o Rio da que era o Bulha. rio que descia tudo, né? Tinha tudo depois que foi fechado, que era, era até para negócio de saneamento na época. Sim. Caía naquele rio. O Bion, mas tem muita história o rio. Muita história. O azul marinho é da Marinha do Brasil. Por conta da Marinha do Brasil. Que as cores são azul marinho e branco. Muito embora a Marinha em si, a tropa, sempre se destaca pela sua roupa branca, né? Sim. O azul marinho faz... Cisne branco. Cisne branco, claro. E assim, e hoje a gente adota o azul
o azul celeste. Mais claro. O Avaí. Nosso uniforme, nossas camisas hoje, vai o marinho, mas vai o azul também celeste. O Avaí se aproximou bastante do Riachuelo, né? Sim. Nas últimas décadas, né? Correto. Muito em virtude disso, do empréstimo do primeiro uniforme ao clube. Sim. Quando o Avaí entrou em campo em 1923, usando o uniforme do Riachuelo, né? Sim. E acredito que com a camisa mais escura, azul marinho mesmo, né? O Avaí fez algumas camisas aí em azul marinho aí na sua história, né? Mas Não essa deixa de ser azul, né? não deixa, é azul, né? Azul. E é chique, né? Fica bonito, fica legal. É elegante, o azul marinho é uma cor elegante, né? Fica legal. Aliás, o azul marinho está em muitas roupas náuticas aí, de grifes, né? Muito por conta da Marinha do Brasil, né? E aí, ô Toninho, essa paixão tua pelo remo desde cedo o fez partir para o ramo da educação física? Olha, eu nem me imaginava um profissional da área do esporte, mas assim, para a área da engenharia, mas nunca tive muito jeito com coisa, mas... E aí, desde pequeno eu milito dentro do clube de remo. Assim, ó, se eu falar para ti que a minha primeira visão extra, a nossa casa fica assim, o pátio do Riachuelo está aqui, a garagem, da nossa janela do quarto, da varanda, a gente viu o clube de remo. Então, desde pequeno, vendo aquela movimentação. Quando faltava timoneiro, que eu era guri, tinha 9, 10 anos, o meu pai me acordava para a guarnição não ficar sem treinar. E eu ia lá. Eu tinha até um calo aqui na lombar. Timoneiro bate quando rema, né? Bate Sim. as costas ali. E eu fui era timoneiro. Aí com 12, 13 anos comecei a participar de competição. A minha primeira competição, Blumenau, eu tenho um carinho muito grande por Blumenau. Lá hoje é presidente lá o Renato Geithner, o índio, e o Roque, que é filho do índio. Eu digo que o índio é Walfried. Walfried, eu digo que é o índio alemão. Que eu faço a locução da regata. Eu sim. sempre brinco com essa turma, né? E hoje eles fazem um trabalho muito bonito lá em Mano. Então, em 67, eu corri como timoneiro lá. Foi até nós levamos 2 ioles para lá. A Iole Nelita e a Vidal Porto. Para correr lá. E eu, o timoneiro, corri na guarnição do meu irmão. Ardigó, na Voga, que era meu ídolo. Ele serviu a base aérea. O Ardigó, o Ademir, meu irmão, o Jorge Ambrosio, que era da base, e o Amauri, que era um cara que trabalhava no Hermes Macedo. Eu fui timoneiro. Essa era a guarnição B. E a guarnição A era a guarnição que tinha o filho do Ibarra, que era o nosso treinador na época. Sim. Ibarra, Landinho, Renato e Ari Miller da Silveira. Os 4. Nós fomos lá, o Paru, na outra guarnição, filho do Álvaro Eupo, grande timoneiro. Sim. E a nossa guarnição ganhou, que era um barco pesado, Sim. de rio abaixo, foi até uma regata de rio abaixo. E aí quando ela pegou embalo, nós ganhamos. A guarnição do Martinelli era Liquinho, Oleniski, Nazareno, era uma guarnição Forte. punk, forte, e nós ganhamos essa regata lá. No ano seguinte eu voltei, corri duble aspirante. Eu e o Paru, 2 guris de 1,65 m, pequeno, franzino, timoneiro. Sim. Ganhamos daquela turma lá, os maiores. Aí essa foi uma regata de rio acima, correndo contra o rio. E ficava bem na curva ali da praça, ali onde tem o Bigard ali, aquele... Sim. Aí quando nós apontamos na curva, o Ibarra assim, vocês vão sair lá daquele lado e faz uma diagonal na curva. Dá uma saída boa e bota na frente e vem embora. Quando a torcida olhou nós na frente, foi desclassificado. E nós entramos chegando, depois apontaram os outros barcos e nós ganhamos. Então eu tenho 2 vitórias lá. Eu debutei no remo lá dentro do Rio Itajaí-Açu, lá em Blumenau. E a educação física daí, como é que foi? Aí a educação física, o Ivan Vilaim, meu amigo, fui timoneiro dele e tudo, e parceiro de remo, da rua, fui jogar futebol, tudo. Eles, vamos fazer educação física. Ele fez em janeiro, na UDESC. Eu tinha feito na Federal, que eu queria tentar engenharia. Aí em julho eu estava parado, fiz o vestibular, passei e me identifiquei. Aí fui na educação física e comecei a lecionar. A primeira escola que eu lecionei foi lá no Dom Jaime Câmara, no Ribeirão. Pegava o ônibus aqui, era uma viagem. Saía aqui do mercado, 11h30 da manhã, chegava lá 1h15 da tarde. Olha só. Dava aula segunda, quarta e sexta, a merendeira já me esperava com bandejão. Eu já ia à tarde, 5h30, pegava o ônibus de volta. Era uma viagem. Chovia, não passava carro nenhum para lá. E aí depois fui dar aula no Sena Pereira, que era lá perto do Exército, dei aula nas quadras do Exército. E depois o Aplicação. Aí trabalhei na Aplicação. Eu digo assim, que a Aplicação foi o meu primeiro e meu último emprego. Trabalhei lá há 39 anos. Entendi. Então, a educação física, ela tá... Eu trabalhei, ministrei aula de remo para a universidade, para o curso superior, para o Ernesto Val.
porque o Ernesto Valdo era diretor, e naquela época a gente ganhava por aula ministrada. Sim. E não tinha dedicação por tempo de aula, 20 ou 40 ou 10. E aí eu lecionava para ele à noite. Aí chegou uma hora, olha só, Naco, tu vai decidir. Queres ficar com o Remo? Tu vai ser o titular da cadeira. Mas como eu dava aula para o pessoal no curso, na prática de ensino, os caras não tinham muito... Naquela época a atividade física não era muito procurada. Uma coisa quase que obrigatória. Era obrigatório. 6 fases do curso de graduação tinha que fazer a prática de ensino. Era época militarista, né? Sim, sim. Todo mundo uniformizado, aquelas quadras, era a coisa mais linda do mundo. Cívico, né? O E lado aí eu cívico vou forte. ficar na aplicação. Mas hoje, na aplicação, eu acredito e converso com meus companheiros lá, a gente deixou um legado muito grande. Muitos alunos nossos foram para a educação física. É um colégio muito forte, né? Modesta parte, a gente dentro da aplicação fez um trabalho muito bonito relacionado à educação física. Bion, nós temos um banco de dados lá, que eu acho que não é mais usado hoje, o senhor não faz mais esse trabalho. A gente fazia 2 coletas de exame antropométrico e neuromotor durante o ano letivo. Era feito em abril e outubro. Então tinha diferença de 6 meses ali, de um exame para o outro. Fazia 7 dobras. Bíceps, tríceps, abdominal, panturrilha e estatura, peso, tudo. Fazia os testes neuromotores de velocidade, resistência aeróbica, impulsão vertical, horizontal, flexor, tudo. Aí eu te conto, esse banco de dados foi tão famoso, eu tenho tanto orgulho de falar isso, que o Júlio Soares, os trabalhos nos Estados Unidos com o Remo, foi do Martinelli ali, tudo. Aí um dia ele me procurou, Naco, estou querendo fazer um trabalho com a Fabiana, quando a Fabiana chegou ao Mundial. A primeira mulher brasileira a participar do Mundial do single skiff e foi campeã mundial. A Fabiana foi nossa aluna lá dos 7 aos 17 anos. Do Riachuelo? Não, ela era do Martinelli. Martinelli. Fabiana. Ah, é verdade, do E Martinelli. o Júlio ligado, casou com o Gibrão também era chamado de Martinelli. E aí o Júlio, não, tem um banco lá que tu vai te empolgar. Aí foi lá, passando tudo para ele. Os dados da Fabiana, de 7 anos a 17 anos, com todos os exames feitos semestralmente. Foi uma coisa... Quando ele apresentou o trabalho lá na Unicamp, veio um argentino, um cubano, e os caras sentaram na mesa, quando viram aquilo, mas existe no Brasil um colégio que faça isso? E a gente tinha esse banco lá. Bacana, hein? Era um trabalho... Trabalho científico. Um trabalho científico. E a gente passou muita informação para a fábrica calçadista em São João Batista, para a fábrica do vestiário, pela idade das crianças, para botar numeração e tudo. Legal, hein? Foi um trabalho assim... Científico, efetivamente. As balanças tudo aferida pelo Inmetro, a gente levava no Inmetro para eles aferir. Então foi um trabalho, está lá, tem muito material. Hoje não deu continuidade, que era um trabalho... Quando os alunos formavam no 3º ano, a gente entregava um boletim com essas informações. Porque às vezes o cara quer saber, o filho tem 11 anos e não sabe, qual a altura que o cara tinha naquela idade, que peso que eu tinha. Então, a gurizada levava isso. E muitos E era tudo no caderno. Muitos que fizeram isso, que passaram por isso aí, foram para a educação física e fizeram... Bacana. Então a gente tem esse legado e eu tenho muito orgulho de falar disso. Profissionais de educação física que tiveram contigo na universidade ou em atividade, hein? Alguns nomes aqui que nós conversamos e anotamos: Iberê Rosa, o Carlos Roberto, que foi jogador profissional, o Cachorro, Luiz Everton. Da minha turma. O da Sica também foi um grande profissional, né? Marco Narras, um grande profissional, foi meu colega de turma. Marco Narras, doutor, PhD, o cara é autoridade aí na área da fisiologia também. Aí, Mário César Pires, meu companheiro, foi meu estagiário. Ana Cristina Valtric, Nanete Terezinha, Nanete Micho, Cabreira da Rosa, César de Medeiros Regis, Deraldo, hoje presidente da federação. Do atletismo, Correio do atletismo, grande locutor, grande figura. Então, uma turma boa. A gente fez um trabalho muito bom lá na aplicação, que hoje tem muita saudade. A Olimpíada que a gente fazia lá, era uma coisa, o reitor ria, o prefeito participava da abertura da Olimpíada. Olha que bacana. O Ernesto Val foi professor da aplicação. Sim. Ernesto Val também um grande guru, o ídolo do Remo. O Ernesto Val, ele implantou o centro de esporte dentro da universidade, ele dava aula na aplicação, aí ele foi pro curso superior. E ele saía com a gurizada aqui da Casa do Barão, onde a reitoria era ali. Ele ia correndo com a gurizada pela beira-mar, pela Trindade toda, com a tocha, com a gurizada. Ele escolhia os alunos e acendia a tocha lá no campus. Bacana, hein? Eu lembro que nos anos 70, eu entrei no colégio em 73, 74, e naquela época, a banda da aeronáutica, da marinha e da polícia e do exército, a gente tinha que fazer uma agenda para cada ano abrir a Olimpíada. Porque a Olimpíada na aplicação era um evento que realmente tinha muito glamour, né? Ele é realizado ainda hoje. A Olimpíada da aplicação é o evento, tirando as formaturas, né, as graduações dos cursos,
né? Mas evento assim extra, a colação de grau, é o evento ainda que existe. A aplicação ainda faz. Bacana, né? Junto com a Olimpíada do Colégio Catarinense, acho que são aí o as mais fortes. A professora Estela, que já nos deixou, e a professora Nanete, davam aula lá no Catarinense. Elas levaram esse know-how para lá. Bacana. Aí já tinha um amigo meu, o Hamilton Zac, da Palhoça, grande figura. Família Zac tradicional. Família Zac, tradicional lá do Guarani, de Palhoça. E o Hamilton, juntamente com elas, implantaram a Olimpíada Eu implantei a Olimpíada no Coração de Jesus também, quando eu dava aula no Bardal, no Geração. No Bardal eu implantei a Educação Física no Bardal e no Geração. E as primeiras Olimpíadas, a gente levou o nosso conhecimento da aplicação. Bacana, hein? Que a gente levava os estagiários também do curso. Que a gente trabalhava também com aluno de formação na graduação. Eles faziam os estágios dentro da aplicação. Sim. Então a gente disseminou essa coisa boa. Que o esporte, né? Uma gurizada com o esporte na cabeça não pensa coisa ruim. Uma gurizada que faz atividade no dia a dia, ela cansa o corpo. E quando tu tá lá com a gurizada, mesmo sendo um trabalho escolar, tu diz assim, vai dormir cedo, evita de ir para algum lugar e usar coisas que tu não deve, porque outro dia tu vai sentir. E a gurizada entrava nessa vibe. Nessa vibe. Ô Toninho, e a obra aí sobre o centenário do Riachuelo, que foi lançada há 9 anos, porque o clube já tem 109. Sim, como é que foi a coleta de material? Como é que foi feita essa obra? Que foi um projeto que a gente correu na Lei Raulney, né? E a dona Denise Becker, que é também da Educação Física. Ela é da turma da Ana Cristina Valtric, minha companheira. Também, a Ana Cristina foi minha aluna na aplicação e depois foi ser colega de trabalho. E a Denise, uma pessoa, uma fotógrafa de mão cheia, historiadora, e é mais um livro ilustrativo, mostra mais essa trajetória pelo... Aí a Casa d'Água também deu um patrocínio. E aqui está, quando assinamos a primeira parceria com o Avaí, o presidente Batistotti, na época em 16, Sim. Eu fiz a gestão na executiva 16, 18. Então está tudo aqui, tem a galeria dos presidentes. Aqui quando eu e o Batistotti assinamos aqui a... Aqui, ó, mostra nessa câmera aqui, ó. Vou mostrar nessa aqui. Aqui no livro. Teu cabelo era menos branco, era mais preto, hein? Era mais preto. A dona Nesi também? Correto, a dona Nesi também. A dona Nesi já esteve aqui. Então olha, tem muita história. Muita história. Se eu falar para ti que o remo, as competições acontecem no domingo pela manhã, né? Sim. Acontece no domingo. Aliás, tem regata agora dia 7, dia 8, né? Dia 8, tem eliminatória dia 7 e dia 8. Dia 8 as finais. Estaremos lá para prestigiar. Correto. Vê só, Bion. O padre sabia quando tinha regata. Padre? Porque quando ele olhava na missa que a igreja qual igreja? Igreja de Santo Antônio, Catedral. Sim. Igreja do Parto. Domingo de manhã. Nossa do Parto aqui na Conselheiro Mafra. Ali. Quando ele via a igreja vazia do lado da prefeitura. Isso. O prédio ali. Quando ele via a igreja vazia, ele já sabia que tinha missa, e à tarde a igreja não ia suportar o povo. Porque de manhã ia todo mundo para a Orla da Bahia. Sim. Era da Alameda, lá, Adolfo Conde, pelo Mercado, Miramar, Cais da Prainha, até lá dentro, perto do túnel, do Veleiro. Era essa orla lutada. Todo mundo botar suas canoas para a água. Pode ver as fotos aí, tu vai ver. É muita gente assistindo. A cidade respirava. Respirava o remo. A falou aqui, eu também sempre falei. Até os anos 90, toda a família florianopolitana tinha um remador na família. Poderia não ser um remador de competição, mas ele passou lá e treinou, sentiu um pouco do clima da garagem do remo, da coisa que o clube traz, né? Aquela amizade, aquela solidariedade, todo mundo junto, pontualidade. Aliás, tem uma das coisas que... Não vou dizer que eu me arrependo, mas o tempo passa e a gente acaba... esquecendo de algumas coisas, principalmente da nossa cidade, da nossa cultura, das nossas instituições, porque os clubes de remo são instituições, né? Eu tenho a minha ligação com o futebol, tenho a minha ligação com o carnaval, com o clube social, e eu não tive ligação com o remo. Então, uma das coisas que eu poderia ter feito, né, lá na adolescência, ali na juventude, ter me envolvido mais. Muito embora, né, no convívio com a família da minha esposa e com as similaridades das cores, eu tenha um apreço pelo Riachuelo, né? E respeito muito o Aldo Luz e o Martinelli, mas o que me cabe agora é levar meus filhos para acompanhar as regatas, e isso nós faremos em breve. Mas Toninho, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que é a seguinte: você é nascido nos anos 50, né? Tem idade para ser meu pai, inclusive meu pai é de 54, você é de 53. O remo e o futebol
tem as suas relações, como Florianópolis e Rio de Janeiro também tem as suas relações, né? Lá os clubes de remo são clubes de futebol também, e aqui não, mas há relações, né? Como é que você vê, o que você viveu dessa relação de Florianópolis com o Rio de Janeiro? Até porque a Marinha também trouxe para cá profissionais que eles foram responsáveis por várias questões culturais, né? O carnaval, o remo e o futebol. Então, eu queria que você desse nesse seu depoimento, da sua memória viva, essas relações de Florianópolis com o Rio de Janeiro, que até hoje existe, mas foi muito forte, vamos dizer assim, até os anos 90. Vê assim, tem um grande visionário da época, Olavo Bilac. Olavo Bilac. Olavo Bilac, em 1900, ele colocou uma frase que hoje na garagem do Botafogo, essa frase está lá na parede. E nós do Riachuelo, nós tínhamos, quando a gente usava ofício físico, tinha essa frase, ficava ali na orelha da margem esquerda do ofício. E ele colocou assim, mas deixa eu contar primeiro essa história. Tá. E ele chegou lá no Jockey Club. Do Rio? Do remo não era na Lagoa, o remo era lá na enseada de Botafogo. Sim, sim. Lá no pé do Pão de Açúcar. Antes do aterro. Antes do aterro, isso. Ali tinha o Morro do Castelo. Isso. Ali na enseada, ali onde tem o Yacht Club. Sim. E ali é que o remo era praticado. Aí um domingo de manhã, a Sociedade Carioca, tudo lá no Jockey Club, ele usou do microfone, disse, gente, muito bem, vocês estão aqui assistindo um cavalo correr, um jockey em cima, é muito legal. Mas nossa juventude está lá, na enseada de Botafogo, está lá na Baía da Guanabara remando, e temos que ir para lá, vamos prestigiar o remo. Ele era botafoguense ferrenho. E ele usou uma frase, dia virá em que será reconhecido o grande trabalho que os clubes de regata fazem para a juventude brasileira. Olavo Bilac, em 1900. 1900. Então, dali para lá o remo deu uma sacudida. Porque em 1900 já existia o Turf, então. Sim, já tinha. O jockey é bem antigo, né? O Turf, que tem a ver com o Jogo do Bicho também, né? E o Jogo do Bicho é um pouco antes do remo, né? Sim. Um pouco antes do remo. E aí, todo material que chegava no Rio, barco novo, material novo, quando a gente ia lá, alguém tinha uma relação, a gente queria ter aqui. Era a frota alemã. Por exemplo, na década de 50, o governo do estado, até eu peguei no pé do Mesquita, que o Aldo já ganhou uma frota do governador do estado, que foi na década de 50, uma frota alemã, chegou de navio aqui no Porto do Epic aqui. Uhum. Lindo, quem gostava do remo, aquilo era uma coisa, um prato cheio. Podia pegar um empaque, um barco aí, um piche, um barco moderno de fibra de carbono. E os outros dois clubes não ganharam ainda a frota. O Aldo já ganhou, mas o Cupim já comeu também. Aí eu disse, não vale mais. Hoje, ainda para a gente voltar ao Rio, mas vou fazer uma pergunta, aproveitando o embalo. Existe barco de madeira ainda? Temos. Tem? Nós recuperamos, deixa eu contar, aí eu vou voltar lá nos anos 60 falando do Celcinho. Aí quando o Celcinho trouxe, no início da década... Porque hoje os barcos são de fibra. São de fibra de carbono. Aí não tem como um barco de madeira competir. Sim. São barcos mais leves, mais resistentes. E aí o Celcinho trouxe o Fernando Ibarra. Foi o nosso grande treinador, nosso grande construtor. E construiu na descida do Morro Epic um galpão, um estaleiro ali de remo, onde o Ibarra construiu. Nós reformamos agora um 8, Bion, que foi... Ele tem 56 anos de idade. Ele foi construído em 68. E esse barco, Francisco Galotti, hoje ele está lá sem nome, investimos um dinheiro que a gente não tinha, botamos uma banha recebeu um banho de fibra epóxi, ele está um barco resistente, só que para competição ele é pesado. Pesado. Ele é um barco que tu leva 8 remadores no mesmo instante, treinando para aprender. Sim. O que a gente está fazendo. Exige mais força, né? Exige mais força, é um barco bem resistente. E ali o Riachuelo se fez. A nossa gurizada lá da praia, da Rita Maria, a gente era tão ligado no remo, com tanta vontade de dar uma remada. Sexta-feira o seu Ibarra disse, gente, faxina no estaleiro, pra gente dar uma remada na Iólives ao Porto, que era um barco pesado que tinha que 8 pegar e botar dentro d'água. Sim. Aquele barco para nós era o melhor barco do mundo. Sim. E a gurizada, sexta-feira à tarde, estava todo mundo lá na garagem, esperando ele pedir para limpar e depois ganhar aquela remada. Aquilo era uma festa. Que era uma maravilha. festa. Ô Toninho, essa questão do nome nos barcos, por que
acontece isso, hein? A gente vê, outro dia eu estive lá visitando, e nos 3 clubes tem vários nomes, várias homenagens nas embarcações. Por que isso, hein? Isso nasceu como? Sim, lá no início dos clubes aqui, vamos dizer, em 1915, os nomes de barco era dado nome de mulher. Era dado Jupi, Jupira, Jussiara, tal. E tem até uma história, as Ioles, que era um barco muito usado, tu vê que aí tem uma foto do Maiole é 4, na capa do nosso livro. Ah, sim, aqui. Era um barco Aqui, ó. que se remava, Mostrar aqui, ó. A Iole A4. Era um barco que tinha muito equilíbrio, dava pra fazer regata até com mais vento, mais marola. Sim. Então tem assim, o Aldoluz tinha a Siloca, que era uma Iole de competição boa. O Martinelli tinha a Brandina. E o Riachuelo tinha uma Iole lá, que era o Vidal Porto, que era o nome de um construtor nosso também. E aí, o Canela, que era um carpinteiro do estaleiro da Marinha, que era do outro lado ali, da ponte. Sim. Aí tinha dentro do clube o seu Miquita, pai do Pedro Paulo Flores, do Anderson Flores. O seu Miquita, nosso carpinteiro na época. Sim. Aí tinha o seu Betinho, que era o diretor do estaleiro, mais o seu Arnoldo Hermógenes. Eles decidiram fazer uma Iole pro Riachuelo. E o Canela topou. Aí o seu Miquita, conhecedor do barco, o seu Arnoldo também, ex-remador, o seu Betinho, todo mundo ali, construíram a Iole, botaram o nome de Nelita. Até hoje a gente não sabe que nome, por que deram esse nome. Eu tenho até veio a Nelita, por quê? E a Nelita ficou um dos melhores barcos. Correndo com a Siloca. Mas começou com as mulheres, depois personalidades políticas, aí depois enfim. Quando o Celso Ramos deu o barco, aí botou o nome dele. Nós temos um barco com o nome de Paulo Vendalzi, na época, Miguel Dausch. Agora o Miguelzinho, o Miguelzinho antes de falecer, Miguelzinho filho, que faleceu há pouco tempo. Miguel Dausch filho. Isso. Um dia ele apareceu lá pelo clube e queria ter um barco. Mas nós estamos precisando, vamos comprar um barco segunda mão. Não, eu quero ter um barco novo, como meu pai deu. Ele deu na época tinha um 200, Luiz Dausch. Tinha um 4 com Miguel Dausch, eu fui timoneiro, remei nesse barco. Os Dausch também são do Riachuelo. Os Bobaide não. Os Bobaide é o do Luz. O do Luz. E aí, ele assim, eu quero um barco. Aí ele disse, putz, vamos ter que dar um jeito. Aí eu falei com o Enedino do Aldoluz, que era cunhado dele. Depois aí o Boabaide, o Maurício Boabaide, o Beiú. Ele entrou na parada, que era conhecido deles, e nós trouxemos um barco costal zerinho, tá lá no clube. O costal é uma categoria que está surgindo agora no mundo e está sendo muito competido na Europa, que a gente rema em mar aberto, com mar grosso, porque a água entra e sai. É um negócio, o Aldoluz fez uma travessia na ilha, tudo, fez uma prova. Aproveitando esse... O Riachuelo é bicampeão de remo costal. Legal. Aproveitando o embalo das famílias, aqui tem a relação dos ex-presidentes, eu acredito que até 2015, né? Isso. Samuel Pinheiro Guimarães, primeiro presidente, né? Que era ali da região, né? Isso. Parece que ele vem até ter parentesco com o Anatólio. Que é Pinheiro. Sim. E deve ser pai do Altamiro Guimarães, que é nome de rua, né? Aqui em Florianópolis. Correto, está fazendo essa ligação. O Valdemar Salles, Reinaldo Moelman, família também. Tem a loja, tudo Moelman. Emílio Cardoso, filho, família Cardoso também é conhecida. Família Gil, José Pedro Gil. José Pedro Gil, um dos fundadores. Essa é uma rua lá em cima no Morro da Nova Trento. Um dos fundadores do Riachuelo. José Pedro Gil, lá em cima no Morro da Nova Trento. Sobe a João Carvalho, a primeira esquerda. Walter Lang, foi presidente do Avaí também. Que tem o nome do parque. Nome do parque. Grande nadador. E presidente do Riachuelo. Fazia travessia, né? Praia da Saudade, Miramar. Foi presidente também do Lira Tênis Clube. Do Lira Tênis Clube. Do Lira Tênis Clube. O Elinho tá por aí, do Elinho. O Elinho Lang. Parou. Charles Edgar Moritz, nome do ginásio do Sesc, ali na Prainha. Correto. Né, também presidente. Roberto Miller, família Miller tradicional. Filho da relojoaria. Né? Heitor Ferrari, da família Ferrari, tradicionalíssima. Ferrari. Né? O Heitor acho que foi presidente do 12, se eu não me engano. Presidente do 12 também. Henrique Moritz Júnior, também parente do Charles. Sim, né? Irmão. Celso Ramos Filho, né? Correto. Presidente do Avaí também. Sim. Paulo Vendalzi, que você falou, Paulo Cabral Vendalzi. Jorge Trilha, família Trilha, vamos falando. Né? Teodoro Rogério Val, Val é outra família conhecida. Correto, grande remador. Outra família conhecida. Ontem encontrei, inclusive, lá na Lagoa, o Rodrigo Val, estudou comigo. Décio Carvalho Couto, esse eu não conheço. O seu Décio nos deixou agora há pouco tempo. Grande
Figura. Grande figura. Paulo Colares, família Colares também é conhecida. Né? Haroldo José Machado da Veiga. O da Veiga deve ser daquele que era parente lá que tinha os terrenos ali na região da Crispimira, Mauro Ramos. Ele era do Exército, era também militar. Eu acho que é daquele da Veiga lá que tinha bastante terra. Inclusive, o nome dele foi um dos primeiros nomes da Avenida Mauro Ramos. Né? José Mauro da Costa Ortigas, presidente do Figueirense, um grande presidente do Figueirense nos anos 70. João Leonel de Paula. Né? Correto. Ivan Vilaim, você já citou aqui. Correto. Valdemiro Silveira Filho. Aiedo da Silveira, devem ser parentes. São irmãos. Gilberto Ávila Neves. Metoca. E os seguintes, né? Os seguintes. Aí depois do Metoca veio eu. Aí foi o lançamento do livro do... Aí depois, nessa sequência, vem o Eduardo Marques Cardoso, que é nosso secretário. E depois o Fernando Silveira, que é filho do César Branco, que foi meu amigo, companheiro de remo. E hoje o Cristiano. E assim, ó, tem uma história. O Riachuelo comprou um 8. O Riachuelo, em 2013, a Mancha, a torcida do Mancha Azul. Foi a primeira aproximação com o Riachuelo. Eles fizeram um samba enredo e levaram para a Avenida. Me lembro de Riachuelo pioneiro. Como era na condição de bloco, não era nem de bloco, levamos remo. Foi uma festa muito legal. Eu me lembro, eu vi esse desfile. E o hino é muito legal. E aí eles puxaram isso aí na Avenida, né? Mas eu queria te falar, e o Riachuelo foi o primeiro campeão. Aliás, essa história de pioneirismo do Riachuelo começa lá em 36. Em 36, o Riachuelo foi o primeiro clube a levar atleta para uma Olimpíada, em Berlim, a Olimpíada do Hitler. 36. Aquela famosa Olimpíada, 36. O Riachuelo foi o primeiro clube a mulheres remar. Nos anos 60, eu tinha 7, 8 anos, o Riachuelo tinha uma guarnição que o Altamiro Cunha, o Altamiro é vivo ainda. Sim. Ele anda pela cidade, ele está ainda elegante, 90 e poucos anos, Altamiro Cunha. E aí ele tinha uma iola que só treinava sábado à tarde. Nas tardes de verão, essa iola saía, remando ali na Rita Maria. Todo mundo ia para ver a mulherada remar. Mas tinha família que não deixava a filha remar. Porque era coisa de macho, não era coisa, uma cultura machista. No futebol também era assim. Era isso, mulher não jogava. Mulher nem ia ao estádio. Quanto mais remar. Aí ali era a Neuza, a Arlete, a Elita e a Queta. Era uma iola 4. E o Cunha, orgulhoso, aquela iola, sábado à tarde, a Rita Maria parava para ver a iola treinar. Mas não tinha competidor, então ela não avançou muito. Não foi, porque não competia. Sim. Só remava para dizer que praticava. E agora tem o esporte do remo. E o Riachuelo hoje mantém a supremacia. O Riachuelo foi o primeiro campeão de 8 feminino, de 22, 23, e vamos fazer um tricampeonato agora. Mas antes da chegada do Aldo Luz e do Martinelli, o Riachuelo... Não, se bem que o Martinelli já é de 15 também, junto, né? Ficava só um contra o outro, né? Sim, faziam só contra o outro. Aí depois, quando fundou a federação, que aí tinha 3 clubes, fundaram a federação. Aí onde aconteceu o meu primeiro campeonato estadual. Então, assim, ó, mas falando desse pioneirismo, o Riachuelo foi o primeiro campeão de 8 em 1956. O Cocoroca remou na voga do nosso 8, no Riachuelo. O Odilon, 95 anos. Sim, esteve aqui. Está indo no Mundial agora. Vai no Chile, né? Na Alemanha, na Alemanha. Vai embarcar essa semana que vem. E o Riachuelo foi o primeiro campeão. O Riachuelo foi o clube a praticar o remo adaptado na América, nas 3 Américas, porque a gente fez a composição do 5º continente. No ano 2000, o Fernando Carvalho Neto, era nosso treinador. E aí, o Zezinho, presidente do Camelódromo, que era da Flodef. O Zezinho, claro, Zezinho. Falecido Zezinho. Procurou lá o Riachuelo, o Aedo era o presidente na época, o Aedo Silveira. E Sim. na conversa o Fernandão topou, não, vamos botar o remo. Aí começaram a praticar o remo, porque o adaptado era só na natação e no basquete, os esportes que a Flodef participava. E apareceu um remador, Márcio Ruber. Em 2004, o Riachuelo, junto, claro, com a CBR, foi no Mundial da Espanha, onde completou o 5º continente a praticar o remo. Aí deu direito a 2008 Pequim, e aí onde o remo adaptado explodiu. O acervo histórico dos clubes de remo, tanto do Riachuelo, Martinelli e Aldo Luz, está em cada base lá Cada clube tem o seu acervo. Porque teve a destruição lá do estádio, né? Sim. Do estádio, a sede. Né? Essa história fica em cada clube. Lá foi uma pena, aquele estádio. Porque estava concentrado na federação, né? Não. A federação tem a sua história lá, mas cada clube tem a sua. Tem a sua. Tem a sua. Nós temos o Aldo Luz fez agora um espaço muito bonito, ficou muito legal. Eu vi. Nós temos bom. lá também que o
o nosso amigo Oraldo Ventura. Sim, sim. Grande artista. Claro, teve aqui também já. Isso, as obras dele. Quanta gente já passou aqui, né? Correto. Aí na época ele chegou pra mim, não quer fazer a casa de vô, que a nossa casa é uma casa açoriana. Sim. Pô, fazer isso aí, cara. Isso aí vai ficar na família rolando pro lado pro outro, que é um trombone tamanho nessa mesa aqui. Sim. Isso vai ficar ruim. Mas eu tenho uma pra te fazer. Faz a garagem do Riachuelo. Tem essa foto? Tem. Arrumei um monte de foto. Ele montou, tá lá. Inauguramos no aniversário do clube. Ele é um baita aí depois artista. Ele fez o do Aldo Luz. A Martinelli parece que vai fazer. Agora eu estou desafiando ele para fazer a Ilha do Carvão. Ah, legal, hein? Ele fez o Adolfo Conde também. Fez o Adolfo Conde. Ficou muito legal, né? As casas da família, tudo. Ele tem aquelas casas que tem lá em Santo Antônio, da família. Ele fez. Ele tem que aproveitar enquanto ele está vivo, cara. Ele é uma... Para ele fazer essas edificações da cidade. O Oraldo é meu parceiro de... Eu toco terno de reis às vezes com ele. Ah, é? Quando ele estava bem, assim, que a gente tocava Outra bem. tradição nossa, né? Correto, a gente saía para os asilos. Quando eu aposentei, em 2011, a gente ia para os asilos tocar no cafezinho da tarde das dos pessoas. idosos. É. Era muito legal, cara. Aí a música, como faz, o cara assim na mesa batendo o pé, tu vê como aquilo reagindo. As pessoas. Como, a reação. Correto. A música é emoção, né? É. Sabe que uma ideia que surgiu aqui em meio a essa entrevista, e vai ficar gravada para os anais da TV Câmara e da cidade, a criação do MUREF, Museu do Remo de Florianópolis. Tá aí uma boa ideia. Legal. Juntar o material histórico dos clubes e criar um museu moderno, quem sabe um museu interativo, né? Que a gente vê nos clubes de futebol, enfim. E assim, Bion, lá no Espaço do Remo, nós estamos lá, a coisa já está nos finalmente. O lado onde tem os 3 clubes é dos clubes. O lado sul, que é entre a Ponte Colombo Salles e o prédio da Casan, Sim. aquilo ali vai ser da federação. Ali podemos fazer um espaço. Vai ser revitalizado todo aquele parque. Na verdade, a comunidade florianopolitana tem que fazer uso daquilo ali. É verdade. Aquele espaço para final de semana, final de tarde, aquilo lá é muito... O pessoal ocupa muito até o Trapiche, né? Sim. E a avenida... E as festas pontuais que tem ali de show e Réveillon, né? Mas tem que ocupar da vida, fazer né? uma concha acústica lá pelo lado do mar ali. Sim. Fazer um negócio, até um... Como tem lá na Lagoa Rodrigues de Freitas, um palco flutuante. Sim. E aí vai... Imagina aquela beira-mar. A beira-mar, ela acaba no bombeiro. Ninguém vai mesmo, passa pelo lado escuro, porque ali já tem um risco, aquelas árvores ali, uma senhora, uma moça passar ali, é um perigo. Então, revitalizar aquilo ali, botar um posto da guarda municipal, passar na frente dos clubes, entende? O Vasco quando vai levar um barco para dentro d'água, lá no Rio de Janeiro, para uma avenida de 4 faixas, o barco vai para dentro d'água. Sim, a sede é na outra da rua, Isso, e cruza, vai para a lagoa. Ali, uma ciclovia, está todo mundo olhando. E agora, o semáforo lá deu um impulso para nós. Pelo menos a pessoa vai lá com segurança. Sim. Ô, Toninho, e as lendas ali, hein? Daquela região, embaixo da ponte. Claro, é uma vista privilegiada de frente para a nossa velha senhora Ponte de Luz. Sim, mas, né, sempre tem umas lendas, incidência do vento, né, a escuridão. Assim, ali a gente tinha... O próprio mar, né? O cemitério, o Parque da Luz era o cemitério. Sim, cemitério lá em cima. Meu avô, que era da polícia, cuidava do cemitério. Lá em cima? Lá em cima, onde é o Parque da Luz. Então ali, nós que batia bola ali, era um negócio complicado. Às vezes a gente ia bater bola, eu era o goleiro, meu irmão era mais velho que eu botava sempre no gol, porque não tinha goleiro. E um dia nós estamos lá, cara, jogando bola final de tarde, assim, no inverno. E aí o Pedro Bandalheira, que morava na subida do Morro Epic, ele veio por trás do monte lá, e veio com uma vela aqui assim. E nós a gente jogava ali, mas sempre aquele susto, porque ali tinha cadáver, tinha... a gente lápide. Uma cabeça, um fêmur, encontrava um... encontrava? Depois, mesmo de fazer a detonação de rocha ali, a gente de vez em quando encontrava um crânio lá. E aí ele veio, aí um amigo nosso correu no barranco, se jogou dentro de uma poça que tinha, e o cara não caiu em cima de um vidro, e cortou o pé, tudo, foi um negócio feio, foi ali do cemitério do Parque da Luz. Mas tem uma história que eu não acabei de contar. Em 56, quando o primeiro 8, o Riachuelo comprou em São Paulo, Jurubatuba era o nome do barco, tem o nome Jurubatuba. Quando o 8 chegou, ele não cabia dentro da garagem do Riachuelo, ficava 3 metros para fora. Aí atrás morava o seu Ari Mille da Silveira, pai do Paulo César, meu companheiro César Branco, do Ari Mille, e o Fernando Amorim da Silveira. Aliás, a garagem está lá ainda, né? Tá lá, ele já tem... É um bar agora, é um bar? Isso, abriu um bar agora. O Barzinho. Barzinho. E o Neném Ferrari tocou o bar lá uma época. Tocou uma lanchonete ali. E aí o seu Ari cedeu 3 metros de terreno para o barco ficar dentro da garagem. E naquele dia que o barco chegou, ninguém vai deixar o barco na rua. A Rita Maria toda se juntou e cavou o barranco.
Tá dentro, tira de balde, joga e vai tirando de carrinho de mão, conseguimos botar 8. Deu uma chuva, o barranco começou a ruir, tivemos que fazer um... Eu era guri, eu lembro dessa história. Que bom. E 8 ficou dentro da garagem. Aí o Riachuelo ganhou 3 metros lá com o seu Ari doou. Ari Ganso, o nome do... Ari Ganso. Aham. E ele era Aldoluz. Ele sempre foi audista, mas convivia com a gente ali. O seu Álvaro Elpo, era o seu Arnaldo Quiriguino, da família Quiriguino também, o Nelson Quiriguino e Raimundo Riachuelo, tudo. Então, ali a gente vivia em harmonia. Para a gente passar para o público de casa, quem é Riachuelo é Riachu. Quem torce por Riachuelo É Riachuelino. Riachuelino. Quem é Aldoluz é Aldista. E quem é Martinelli? Martinelino. Que interessante isso. Essas expressões são importantes, hein? Riachuelino, Aldista e Martinelino. Correto. Bacana. Outra coisa, com o aterro, na minha visão, o Remo ele perdeu um pouco. Porque antes, quando não tinha um aterro, o Remo desfilava, nós remadores, desfilava nos olhos do Ilhéu. O Martinelli saía lá da capitania, passava pelo Miramar, Mercado Público, Alameda, a gente ali. As praias que se frequentavam nos anos 60 e 70 era Praia da Saudade, Praia do Bom Abrigo, Balneário, Praia de Fora, Praia do Miller. Praia do Miller. Então o Remo... Aliás, deve ser algum Miller aí do... Era da família Miller. Da família Miller, do seu Roberto Miller. Isso. Inclusive o Renato Miller é nosso diretor hoje, vice-presidente. É neto do Roberto Miller. Do Betinho. Sim. E aí eu lembro, a gente ia para a Praia da Saudade, fazia um monte de areia, botava o barco ali e ficava na praia curtindo. Ia mergulhar do trampolim lá com o Cacau muito fala. Sim. Lá do Coqueiros. Arrastão, do Barra Arrastão em Coqueiros. A gente ia para o balneário. Então a cidade observava o Remo. Hoje a cidade passa e não vê o Remo. O cara passa na ponte e não consegue ver. Mas dá para recuperar essa história bonita. Se Deus quiser, o Remo está voltando aos seus tempos. Nunca deveria ter saído. E os 3 clubes aí disputaram regatas importantes com os clubes do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil? Sim. Brasileiro, Campeonato Sul-Americano. Na verdade, as equipes carioca, o Flamengo principalmente, sempre teve muito remador catarinense. Por quê? Na época, o Buc, que era o treinador do Flamengo, era o mesmo treinador da CBD, que era a Confederação Brasileira de Esporte. Então o pessoal que ia servir no Rio, como o Vandir Contes, o Metoca, que foi nosso diretor, era remador do Aldoluz na época, mas depois ele foi para o Riachuelo, que ele sempre teve sangue azul. Ele foi ser presidente do clube, tudo está lá hoje. E deixa eu ver mais quem, o Vandir Contes. O pessoal que ia para o Exército, para o Exército Especial, a Guarda Especial... Polícia do Exército. Tinha um 400 que ocorria em 71, 72 brasileiro, os 4 eram catarinenses. O Érico, o Raul, o Magione e tinha outro lá. O Trombeta não? O Trombeta também era catarinense, o nome dele, o Trombetinho que está lá. Eram todos catarinenses que serviam o Exército e o Flamengo pegava. Quando não era remador aqui... Eles pegavam lá no Exército. O Trombeta, eu conversei com ele lá no Lira algumas vezes. O Trombeta, ele foi servir o Exército. Foi nosso treinador também. Ele foi servir o Exército em Curitiba. Isso. Ele é de Concórdia. Aí em Curitiba surgiu a oportunidade de servir no Rio. Ele foi para o Rio. Chegou lá no Rio, os clubes procuravam a polícia do Exército. A polícia do Exército. E os policiais do Sul muito fortes. Italiano, e aí ele foi primeiro acho que foi pro Vasco. Isso. Depois pro Flamengo. E aí ficou revezando, né? Então é um grande remador. Uma figura ainda que milita no Remo. Ele tem uma escolinha de Remo lá no LIC. Na Lagoa, né? Na Lagoa, o pessoal treina lá. Grande figura. E dá pra gente projetar alguma coisa aí envolvendo o Campeonato Brasileiro? Os clubes não participam mais? Não, a gente tem uma gurizada lá que está... Inclusive tem um brasileiro agora de jovens talentos, que a gente está levando a gurizada. O Riachuelo ano passado, nós ficamos de 22 clubes no Interclube Brasileiro, nós ficamos em 4º lugar. Olha só. Só perdemos do Vasco, Flamengo e Botafogo. Ganhamos do Corinthians, que tem um investimento uma força grande, maior, né? que o nosso. Grêmio e Náutico União. Porto Alegre. Sport Recife, Remo. Tem um Clube do Remo. O Clube do Remo. Tem um monte de clube brasileiro que tem um investimento 10 vezes maior que o nosso. O Flamengo tem e nos estatutos do Vasco, Botafogo e Flamengo, está escrito lá que o Remo tem que ter uma parcela das receitas. E os caras também. Eles têm barco tudo de última geração. O Flamengo está com uma situação financeira muito boa, o Botafogo agora também, né? Agora também. O Vasco ainda lá. O Vasco está se reerguendo. O Remo é sempre muito bem praticado. Então, assim, a gente tem muito orgulho do ano passado lá. Nós trouxemos um técnico da escolinha do Flamengo, na época, o Thiago Capi. E hoje ele está com a gente, está com a família toda aqui, inclusive ele foi para o Rio resolver os negócios dele lá. E ele está
fixando residência por aqui, a mulher dele rema, os filhos estão aqui, ele está feliz da vida. E a gente conseguiu fazer um trabalho, ele faz um trabalho muito bom. Esse ano a gente está captando, inclusive essa ação lá no Avaí, estamos indo nos colégios, para o ano que vem ter uma escolinha forte. Porque a escolinha é o futuro do clube, né? Sim, sim. E de 12 a 18 anos é gratuito. Legal. Ninguém paga. Ninguém paga. Ô Toninho, e ainda no âmbito das histórias, o que se vê no mar ali quando pratica-se o remo, tanto na Bahia Norte como na Bahia Sul? Claro que a gente olha para um lado, vê o continente, vê a ilha, vê os prédios, as casas, mas eu digo dentro do mar, o que se vê ali, hein? Cara, a gente vê a cidade num outro prisma, num outro olhar. A gente vê a cidade acordar. Porque o remo é assim, o remo tem que ser cedo. Diz, por que o remador rema cedo? Porque é uma guarnição, um tem aula às 7h30, o outro trabalha às 8h, o outro dá. Então tem que ser na madrugada. A gente vai para a água. E também eu digo assim, até eu pego no pé da turma da vela, o remador acorda cedo porque o mar está mais de almirante, está calmo. Porque se tu observar, Bion, no ano, 70% dos dias amanhece com calmaria. Porque assim, quando o sol começa a subir, as massas começam a se deslocar. E aí aparece o vento. Aí eu digo que o remador é madrugador e o velejador acorda meio-dia. Porque ele só vai ter vento depois do meio-dia. O vento vai empurrar o batão, pega no pé do Nelson Aguiar, que é velejador, o Roberto Grilo Cunha, que é o meu parceiro agora, que tá aqui, trabalhou na aplicação comigo, foi meu diretor, tudo. Então eu pegar no pé dele, o velejador acorda tarde. E nós do remo gostamos demais de almirante. O velejador gosta de vento e surfista gosta de onda. Então não tem... Cada um na sua praia. Cada um na sua praia. Então, assim, tem muita história. O Ardigol era uma figura que nos deixou aí recente. O Ardigol serviu a base aérea, foi que remou na guarnição do meu irmão, que eu corria a primeira vez em Blumenau. O Ardigol era pescador ali da Ponta de Semente, o Pita. Quem conhece o Pita vai saber de quem que eu estou falando. Grande remador. O Pita não treinava, sentava no barco, eu de timoneiro, ele entrava com cigarro na mão. Mas não dou exemplo para ninguém. Sim. Ele fumava Saratoga sem filtro e remava 2.000 metros como ninguém, cara. O cara era um cavalo. Se hoje ele tem essa tecnologia, esse investimento de psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta e tudo, o cara ia ser pentacampeão mundial. Fácil. Era forte. Aí, quando dava um vento à noite e amanhecia aquela calmaria, ele ficava em pé no barco, dá licença, ele ficava em pé, toca para lá. Mas tocar para lá para quê? Toca, tem peixe lá. Chegava lá, tinha uma corvina com areia na guerra, tinha um linguado. O cara tinha um olhar de pescador, cara. Remava muito. Bacana isso, né? Mas ali, remando ali naquela convivência com as baías, tu viste muito bicho, muita vida marinha? Uma época, até esse dia, num grupo lá da Rita Maria, eu estava conversando. Se a turma lembrava, um dia, era uma noite de inverno, assim, estava escurecendo, o mar estava calmo, um lobo marinho. O Riachuelo tinha um cais assim, onde a gente lavava os barcos. A gente estava sentado conversando, aquele lobo levantou a cabeça assim, deu uma bufada e nunca mais vimos aquele lobo marinho, foi embora. Isso é antigo, né? Isso é do tempo antigo. Isso nos anos 60. Hoje em dia, a gente consegue ver por vídeos, fotos, mas já tinha a ocorrência disso, né? Sim. Pinguins, lobo marinho, né? Sim, sempre teve. Fora os outros animais aí. A gente não observava isso, né? Golfinho aparece ali. Aparecia, o boto sempre acompanha os barcos. Golfinho. Outro dia fizeram uma filmagem de cima da ponte, esse luz, umas 10 ou 15 arraias, né? Elas passam por aqui, né? Pela corrente. corrente. Vem buscar comida, né? E a ponte, quando era de madeira, Sim. A gente passou e dentro d'água um pranchão daqueles, pega em cima do barco, pega na cabeça de um. Dá uma ocorrência grave. Uma vez. Ô Toninho, acho que a gente aqui contou bastante história, né? 1 hora de programa, falamos da tua vida, mas sobretudo do remo, né? Que é uma paixão sua, um ofício seu, dentro da educação física, que foi uma área que você militou. E tenho certeza que esse bate-papo contribuiu com a história do remo, mas da cidade, né? Da velha cidade, do remo que ainda é presente, mas num tempo que não volta mais, e é através da memória das pessoas que a gente consegue extrair o que de bom se viveu na nossa querida Florianópolis. Tá certo, meu amigo? Vamos ver se o remo volta para o lugar que ele nunca deveria ter saído, né? Nós estamos lá no remo, eu encaro o remo, o Clube Náutico Riachuelo, e dentro do Aldo Luz e Martinelli, acredito que tenham também pessoas com essa mesma missão. A gente tem esse legado que nossos antepassados deixaram. Meu pai, meus tios,
todos os presidentes que passaram pelo clube, treinadores, a própria Rita Maria, o legado que deixou. E ali é um espaço onde a gente, se não for um atleta campeão, a gente forma um cidadão do bem. Porque o cara que pratica esporte, ele tem limite, ele tem responsabilidade, ele tem disciplina. Tem foco, ele é resiliente, ele vai em frente, porque o cara ser um campeão tem que saber perder. Obrigado, Toninho. Valeu, eu quero agradecer em nome da família riachuelina, em nome da minha família, em nome da nação havaiana, da nação alvinegra, que lá dentro do nosso Riachuelo a gente gosta do futebol, mas o Remo é a nossa maior paixão. Maravilha, um dia eu vou lá para nós fazer um churrasco, que eu já olhei lá a cozinha. Tem lá o nosso... A cozinha tem uma churrasqueira boa lá, dá para fazer, né? Tem a nossa cantina. Maravilha, esse é o Antônio Farias Filho, o Toninho Farias, o Naco, chamado de Naco pela turma do Remo, contando as suas histórias e a história também do seu clube, o Clube Náutico Riachuelo, o mais antigo do Remo de Floripa, mas também falou dos demais, os co-irmãos. Existe apenas uma rivalidade sadia dentro do mar. A supervisão técnica de Lucas Gonçalves e Vitor Guimarães e a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.